Fala galera, meus nerds da porrada. É o seguinte, hoje um papo nerd especial com vocês. A gente vai falar um pouco também da Spaten Fight Night, que é um evento de boxe aí que a Spaten, a marca de cerveja, está produzindo. Aí uma jogada de marketing sinistra da empresa. A gente vai falar das 4 lutas que vão rolar, só comentar mesmo por cima, e também falar do UFC desse final de semana, que é o UFC do Taira versus o Alex Perez. O Taira, que é um invicto com 15-0, e o Alex Perez, que se recuperou vencendo na última luta o Matheus Nicolau, mas ele estava vindo de 3 derrotas. Mas antes disso, eu tenho 3 avisos para dar para vocês. Fica atento. Primeiro é o seguinte, tá vendo essa camisa aqui bonita? Tá bonita, não tá? Put respect on my fucking name. Essa camisa aqui é mais uma camisa da Murata Pro Fight, que fizeram aí em colaboração comigo. E, pô, ficou irada. É uma foto de um momento que é muito especial para mim, que foi meu primeiro nocaute do UFC. E também essa frase aqui que eu falei quando eu tive minha primeira finalização no UFC. Então eu vou deixar aí na descrição para vocês. Já compra logo, que tá acabando. Uma galera já comprou, não vai ficar sem a sua. Beleza pura? O segundo aviso é o de sempre. Vocês vão lá para apostar nesse card do UFC de sábado, já sabem onde vocês vão. Na Stake, a melhor casa de apostas que existe, casa de apostas oficial do UFC. Você vai lá, coloca o meu código natural, se você ainda não fez seu cadastro. Você faz seu cadastro, tem um código promocional para botar embaixo, você coloca natural e já faz suas apostas para faturar a graninha do fim de semana ou do mês, dependendo do quanto você aposta. Beleza pura? E o terceiro aviso, mais importante, não sei se é o mais importante, mas o terceiro aviso é o seguinte, você já segue o canal? Já vi, o meu último vídeo bateu 24 mil visualizações, mas não existe, como é que eu só tenho 9 mil inscritos? Quer dizer que você está olhando o vídeo e não está se inscrevendo. Então já se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para a galera toda, porque, pô, no último UFC eu acertei quase que tudo, vocês devem ter feito uma graninha boa, vocês nem seguiram o canal, rapaziada. Assim não dá. Então, o terceiro aviso é esse, já segue o canal aí, já compartilha com a galera para todo mundo seguir e vamos nessa, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é do Spaten Fight Night. O Spaten que está trazendo aí uma luta histórica de uma rivalidade que vem de muitos anos, que é do Anderson Silva com o Chael Sonnen. É a luta que está todo mundo falando, mas a gente tem mais 3 lutas que as pessoas não estão falando tanto, mas que também vão fazer parte desse evento. Esse evento aí da Spaten, que vão ter 4 lutas. Então, a gente tem a luta da Bia Mesquita com a Jojo Alves. A Jojo eu não conheço, assim, sendo sincero, mas tem a Bia Mesquita. A Bia Mesquita, para quem não sabe, ela é Hall da Fama do Jiu-Jitsu, multicampeã mundial de jiu-jitsu pela IBJJF, que é a maior organização de jiu-jitsu do mundo, a organização internacional. Ela tem recorde de títulos na IBJJF e está fazendo a estreia dela no boxe, a Bia Mesquita. Então, pô, conhecendo a Bia e sabendo da dedicação dela e do quanto ela é boa de jiu-jitsu, o quanto ela deve estar se dedicando no boxe igual ao jiu-jitsu, eu creio que vai ser uma luta muito boa aí. Então, fica todo mundo de olho nessa luta. Beleza? A outra luta, que tem muita gente falando, porque é o filho do Anderson Silva, é o Khalil Silva, que vai lutar com o Paulo Roberto, que, pô, vai ser uma luta aí que o Khalil tá sempre postando nas redes sociais, é um moleque aí que, pô, dá pra ver que tem o talento do pai ali, então acho que ele pode fazer uma luta muito boa aí contra esse Paulo, que eu também não conheço, deve ser um boxeador, mas acho que deve dar uma luta muito boa, e o Khalil tá mais que preparado, tá fazendo sparring com o Anderson Silva direto, então com certeza vai ser um show de boxe aí pra gente ver. A luta, antes da luta principal, é a luta do Herbert Conceição com o Esquiva Falcão. É uma luta que foi fechada não faz muito tempo, eles têm se provocado nas redes sociais, tentando essa luta em alguns outros eventos, e a Spaten foi muito esperta, trouxe eles e vai fazer aí um lutão. São 2 medalhistas olímpicos, galera, então essa luta vai ser show de boxe com certeza. A gente tem o Herbert Conceição, que foi campeão olímpico nas últimas Olimpíadas. O cara, pô, fez uma carreira irada nas Olimpíadas, e na final, estava indo mais ou menos na final, estava perdendo a luta, acabou conseguindo um nocautaço contra um cara que já era medalhista olímpico, se eu não me engano. Então, pô, foi campeão olímpico. E a gente também tem o Esquiva Falcão, que é o cara que mais fala do boxe, né? Aquele cara que tem muita gente que não gosta, muita gente que gosta, mas ele gosta, é o maior provocador que a gente tem do boxe nacional. O cara consegue botar a imagem dele, né, crescer a imagem dele, fazendo algumas provocações, algumas
análise sobre algumas lutas, já fez análise sobre o Poatan, já fez análise sobre outros lutadores também. Então, acho que essa luta pelo boxe profissional, Herbert Conceição, Esquiva Falcão, é uma luta que está dando o que falar e que, com certeza, eu não sei quem vai ganhar, é um canhoto contra um destro, mas com certeza vai ser um show de boxe ali em cima do octógono para dar abertura para a luta principal, que é a luta do Chael Sonnen com Anderson Silva. Eu acho que essa é uma luta que todo mundo já sabe o resultado. Chael Sonnen é um especialista em wrestling, Anderson Silva é um especialista em porrada. Eu vi o treino aberto ali do Chael Sonnen, todo desequilibrado para bater, ele disse que vai trapacear com não sei o quê. Nem sei se ele veio para ganhar mesmo, com vontade de ganhar. Eu acho que ele mesmo já sabe que vai tomar um pau do Spider. E, pô, é uma luta de despedida do Anderson Silva. O Anderson Silva é um dos maiores aí, ídolos nacionais, aí, um dos caras de maior nome, né, que a gente tem no MMA, um dos maiores campeões, recordista de defesa de cinturão do UFC, e que, pô, fez uma luta de boxe contra o Tito Ortiz, tirou pra nada. O Tito Ortiz, que foi campeão do UFC, ele tirou pra nada. O Tito Ortiz, que era um pouco striker também, eu fico imaginando o que ele vai fazer com o Chael Sonnen, que é um wrestler, né, que não sabe boxear, todo desequilibrado. Então acho que vai ser mais um show do Spider. Aí, se tudo der certo, né, conseguir o filho dele a vitória e ele também a vitória, vai ser noite de festa regada a muita espata aí para todo mundo. Eu vou estar lá nesse evento, fui convidado para estar nesse evento, então vou estar lá também. Então acompanha minhas redes sociais, Instagram, que eu vou estar lá filmando, fazendo os stories, vocês vão curtir bastante. E mais, a parada, o dress code é black tie. Então vou estar na estica lá e vocês vão acompanhar tudo. Fechou? Mas agora vamos para o que é o Papo Nerd. O Papo Nerd é sempre sobre o UFC do final de semana. Esse UFC é um Fight Night que vem para Vegas, né, que a gente tem no main event o Tatsuo Taira, que é um japonês invicto, 15-0, que vai enfrentar o Alex Pérez, que estava vindo de 3 derrotas, acabou fazendo um main event com o Matheus Nicolau, o brasileiro Matheus Nicolau, e ele conseguiu um nocaute sobre o Matheus Nicolau. Então, reviveu um pouco na organização e o evento já deu logo um outro main event para ele contra um cara que, pô, é zica, que tá vindo destruindo tudo. Mas antes de falar dessa luta principal, vamos falar só passar por cima um pouco dos brasileiros. A gente tem 3 brasileiros no card preliminar e também mais 3 brasileiros no card principal desse evento. Então vamos para a primeira brasileira que entra em ação, que para mim é uma das brasileiras, um dos prospectos, né, brasileiros que mais se destacou no cenário nacional, que mais tem jeito aí, fala inglês, sabe falar na frente da câmera, é um personagem, né? Ela que vendia, se eu não me engano, ela vendia doce ou bala no sinal para pagar as viagens dela. É uma menina muito esforçada, que teve uma chance no Contender Series, ela lutou um peso acima, acabou perdendo. Depois, 2 anos depois, se eu não me engano, ela voltou pro Contender Series, no peso dela, arrebentou. O Dana White amou ela foi lá, falou o inglesão dela, fez a entrevista irada e acabou vencendo e ganhando o contrato. Só que ela luta com uma menina invicta que se chama Josephine Knutsson. E essa menina, ela é uma sueca que quando eu fui lá para a Suécia treinar com o Shimaev, conheci ela. Cara, nunca vi uma menina que treina tão duro, tão forte. Ela só treina com os caras lá, mais ou menos assim. Tem umas meninas que ela treina, mas ela tá sempre no meio da rapaziada. Corre, cara, treina feito um animal. É uma menina de muita qualidade que lutou no Contender Series, venceu, não recebeu o contrato, ficou em Vegas. E aí uma luta no UFC caiu, ela entrou nessa luta de última hora e venceu a Manic Man. Essa Manic Man é uma menina que lutou com a Bruna Brasil, que a Bruna Brasil deu aquele nocaute na cabeça, com aquele high kick, que o Dana falou que foi um dos maiores nocautes do Contender Series feminino da história do Contender. Então, a Josephine é uma menina que tem um grappling muito ajustado e principalmente um strike muito bom. Ela é muito boa em pé, então acho que vai dar uma luta muito boa com a Júlia Polastri, que já é mais grappler, mas que também sai na porrada, troca porrada, tem a personalidade ali de sair na mão o tempo todo. Então acho que pode ser considerada também uma das lutas da noite, porque nenhuma das duas, eu tenho certeza que nenhuma das duas vai desistir em nenhum momento e não vai ter uma energia de nenhuma das duas diminuindo nessa luta. Vai ser o tempo todo elas batendo de frente e vendo quem vai ser a melhor na noite de sábado. O primeiro brasileiro que entra em ação nesse card preliminar é o Melquizael Costa. O Melk Costa, que é uma figura aí que todo mundo já conhece. O Melk aí que já está com 3 lutas no UFC. Ele entrou em 2022, se eu não me engano, contra o Thiago Moisés. O Thiago Moisés ficou sem luta. Ele pegou em cima da hora a luta e acabou pegando esse contrato com o UFC.
Ele já está com 3 lutas no UFC, ele perdeu para o Thiago Moisés, venceu a segunda luta dele contra o Lucas, se eu não me engano, e a terceira luta dele ele acabou perdendo. Então é uma luta muito importante para o Melk. Ele que pega um chinês, que eu não sei o nome, vou ter que pescar aqui o nome, mas é um chinês que já tem 50 lutas, que está vindo de 3 vitórias nas últimas 4 lutas. Então é um chinês aí um pouco carne de pescoço. Vamos ver como que o Melk vai se sair aí, que é uma luta muito importante para o Melk, é a 4ª luta do contrato. Normalmente é um contrato de 4 lutas, então ele tem que vencer essa luta aí para conseguir renovar o contrato e se manter na organização. Toda a nossa torcida para o Melk Costa, vamos torcer para ele. Beleza pura? E a terceira brasileira no card preliminar desse final de semana é a Gabriela Fernandes. A Gabriela que vem do LFA, ela fez 3 lutas no LFA, 3 vitórias. Foi do LFA direto para o UFC. Acabou que ela teve 2 lutas no UFC, infelizmente teve 2 derrotas. E está buscando aí a primeira vitória na organização para conseguir se manter na organização, né? Ela que precisa de mais essa vitória, depois mais outra vitória para talvez renovar o contrato aí, se manter na organização. Ela vai lutar com a americana que chama Carly Judice. Se você olha o cartel dessa americana, você vê que é uma americana com 4 lutas apenas, 3 vitórias e 1 derrota. E essa americana, ela vem do Contender Series. Ela foi derrotada no Contender Series e mesmo assim o Dana White deu o contrato para ela. Por quê? Porque foi uma luta, cara, com eu acho que uma mina da Armênia, eu não lembro muito bem, que chama Ernesta Karekait, que foi a luta que bateu o recorde de golpes significativos da história do UFC ou do Contender Series feminino. Então, foi uma lutaça, as minas se quebraram durante 3 rounds, nenhuma desistiu em nenhum momento. Cara, era cotovelada, joelho, chute, as duas manteram a luta em pé a maioria do tempo, se quebraram inteira e o Dana White foi lá e deu o contrato para as duas. Então é uma luta dura aí de uma menina que gosta de trocar porrada, né, contra a Gabriela Fernandes, e espero aí que a Gabriela consiga a primeira vitória no UFC, mas também acho que vai ser uma luta bem dura aí para brasileiro, uma luta muito boa da gente assistir. Beleza pura? A gente tem algumas outras lutas no card preliminar, mas eu já quero ir para o card principal, que a gente tem 3 brasileiros nesse card principal e temos a luta principal também entre o japonês e o americano Alex Perez. E o primeiro brasileiro, galera, no card principal é o meu parceiro Douglas de Silva Andrade, né, que é o Douglas de Silva, que, cara, é um brasileiro que é muito duro, é lá do norte do país, ali um pouco mais da minha área, né, norte e nordeste do país. É um cara que tem um jogo bem versátil, tanto em pé quanto no chão. É um cara muito forte para a categoria dos 61 quilos. E ele vai enfrentar um americano que chama Miles John. Os dois estão vindo de 3 vitórias nas últimas 4 lutas. Então, são 2 caras que têm um cartel ali bem parecido dentro do UFC. O Miles John já tem 7 lutas no UFC, 5 vitórias, 2 derrotas. Enquanto o Douglas de Silva, ele tem 12 lutas no UFC, 7 vitórias e 5 derrotas. É uma luta aí bem dura, tanto para um quanto para outro, mas eu acho que a experiência do Douglas de Silva, a dureza dele também, né, o quanto ele resiste às porradas, o quanto ele já passou aí por várias lutas com caras que são top da categoria hoje em dia, eu acho que isso vai fazer a diferença nessa luta. Então, eu apostaria na vitória no Douglas de Silva. Não posso dizer ali se por nocaute ou finalização. Eu apostaria até um nocaute dele, mas com certeza a vitória dele ali está quase meio que garantida pela sua experiência e pela versatilidade dele. Aí a gente vem para a nossa segunda luta do card principal, né? Que a gente vai ter o nosso brasileiro Lucas Almeida enfrentando um americano que chama Timmy Cuamba. Cara, o Lucas Almeida, ele chegou no Contender Series na mesma temporada que eu. Acabou perdendo no Contender Series. O Dana White chegou até ele por ele ter feito uma lutaça e falou assim, ó, faz mais uma luta, vence e você volta. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi lá, fez mais uma luta no Jungle, pelo cinturão do Jungle, que era dele, ele acabou perdendo para ir para o Contender Series, ele foi lá no Jungle de novo, venceu, um cara muito duro e foi direto para o UFC. O Lucas é um kickboxer, cara, de muita qualidade, é um cara que tem um jiu-jitsu também bom, sabe o que fazer no jiu-jitsu, é faixa preta de jiu-jitsu. Talvez a maior deficiência dele ali seja o wrestling, a parte defensiva do wrestling, né, da grade, né? Mas é um cara muito duro, que tem muito coração, muita vontade e tenho certeza que após no UFC ele está vindo de 2 derrotas, né? Então eu tenho certeza que ele vai vir com fome,
vai vir com muita vontade de vencer, sabe que o contrato dele depende muito disso. Ele que ganhou o bônus na estreia dele no UFC, nocauteando um cara que foi campeão do TUF. Então, ele veio muito bem, já chegou muito bem no UFC, acabou tendo essas 2 derrotas nas últimas 2 lutas, mas acho que agora contra o time Cuamba. E o time Cuamba, galera, se você olhar o cartel dele, ele é 8-2, ele tem uma luta no UFC e uma derrota. Ele perdeu por Bolage Oki. Não conheço, ele perdeu por decisão dividida para esse cara. E acho que ele não tem o nível do Luquinhas, né? O Luquinhas já é um cara bem mais tarimbado, um cara que já viveu muito mais experiências. Ele era, se eu não me engano, o Luquinhas era 14-0, enfrentando só caras muito bons. Não foi um cartel montado. Ele fez a maioria dessas lutas no Django, e no Django é só luta dura. Então, acho que o Luquinhas pode sim, não só porque eu vou torcer por ele, mas eu acho que o Luquinhas pode sim levar vantagem nessa luta, colocar o kickboxing dele em ação e com certeza vencer mais uma luta por nocaute. E agora, galera, o terceiro brasileiro no card principal e fazendo co-main event, estreando no co-main event, né? Um cara aí que muita gente já conhece, é um amigo meu também, pessoal, o Antônio Malvado Trócoli, né? Que é um cara muito grande. Ele que lutou no Contender Series, eu acho que do ano de 2020, alguma coisa assim. Ele lutou no Contender Series, pegou o Kenneth Berg, que era um cara que todo mundo tava falando dele, foi lá, finalizou o Kenneth Berg. O Dana White amou ele, contratou ele pro UFC, só que infelizmente ele acabou caindo no doping. E aí ele perdeu o contrato com o UFC. Depois disso, ele conseguiu fazer mais uma ou 2 lutas, venceu. Ele também já quase estreou no UFC umas 2 vezes, uma vez deu problema de visto, outra vez deu um outro problema com ele e não conseguiu estrear. E agora, finalmente, ele pega esse card estreando no UFC, já de co-main event, o Antônio Trócoli, que é um cara que para mim é muito grande para a categoria de 8-4. No Contender, quando ele lutou de 93 quilos, já era grande, já era forte. Eu acho que o 84 talvez seja a categoria dele, que ele baixa peso muito bem, ele come muito, conheço ele. Ele come muito e o peso não sobe tanto, então ele baixa peso muito bem, vai bater o peso muito bem. E, por outro lado, ele pega o Ikram Aliskerov, né? Que é um cara que está todo mundo falando desse cara, um russo, que ele é conhecido. Isso é uma coisa, talvez um desabafo pessoal. Como que o cara fica famoso sendo conhecido por uma luta que ele perdeu de nocaute no primeiro round? Todo mundo só fala desse Ikram porque ele lutou com o Khamzat Chimaev. Disseram que ele deu ali um problema pro Khamzat Chimaev no primeiro round. Cara, foi uma luta normal. Ele foi lá, fez frente com o Chimaev. Todo mundo endeusa o Chimaev, né? Então, talvez ninguém possa fazer frente com ele. Ele foi lá, fez frente com o Khamzat Chimaev e foi nocauteado no próprio primeiro round. Não durou mais de um round. Então, não sei por que todo esse hype em cima desse cara. Óbvio, tá fazendo um bom trabalho no UFC. Acho que ele já tá com 2 lutas no UFC, 2 boas vitórias. Mas acho que a galera podia pisar um pouco mais no freio com ele, até mesmo para não estragar ele, que às vezes vai todo mundo falar dele, já vai botar ele numa luta gigante e ele vai lá e não performa o que a galera acha e depois está todo mundo falando mal dele. Mas também acho que ele não aguenta o Antônio. Se o Trócoli não tiver com peso, né, da pressão da estreia nessa luta, vir bem para essa luta, né, confiante, como ele sempre veio para as lutas dele, chega lá, o Trócoli é bom de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, bom de wrestling, tanto defensivamente quanto atacando, e muito bom de porrada, longo, bem grande, vai ser muito maior do que o Ikram. E olha que loucura, ele tá como o maior azarão do card. Ele tá pagando 7-1 para quem apostar nele. Se eu fosse apostar, eu apostaria no Antônio. Acho que ele vai frustrar o Ikram, vai fazer o Ikram sentir a pressão dele, o Ikram não vai achar ele com o tamanho dele, não vai conseguir botar o wrestling dele em atividade também. Então acho que aí pode ser a zebra, né, que estão falando. Para mim não é zebra porque eu conheço o Antônio, sei da qualidade dele, mas pode ser a zebra que está todo mundo falando e talvez o Antônio veio para jogar esse balde de água fria no hype do Ikram Aliskerov. E agora, galera, o main event, que é a luta principal da noite, não precisa de colinha, deixa para lá. O japonês Tatsu Taira, 15-0, invicto, vindo de várias vitórias no UFC, vai pegar o Alex Perez, que, pô, é um ranqueado, tem muita qualidade, mas estava vindo de 3 derrotas, né, na organização, 3 derrotas seguidas. Acabou agora
pegando no main event, não faz muito tempo, acho que faz mais ou menos uns 2 meses, o Mateuzinho Nicolau, que, pô, é um moleque de muita qualidade, um moleque muito bom, novo ainda também, que tá no UFC, tá ranqueado no UFC também, e que, pô, faltava só essa luta para talvez ele ir pro cinturão, mas eu acho que Deus sabe o que faz, ele tá construindo o caminho dele, deve ter evoluído muito aí depois dessa derrota, e deve estar fazendo os ajustes dele, com certeza vai voltar muito mais forte. Mas o Alex Perez venceu dele, né, numa luta que o Mateuzinho acabou não conseguindo performar, o Alex Perez conseguiu um nocaute, acho que no próprio primeiro, segundo round da luta, que seria 5 rounds, porque foi main event, e logo depois já aceitou esse main event com o Tatsuro Taira, acho inclusive que foi uma renovação de contrato dele, renovou o contrato legal ali, estava na corda bamba com 3 derrotas seguidas, venceu esse main event, deve ter renovado o contrato e já devem ter oferecido esse japonês aí, carne de pescoço, 15-0 para lutar com o Alex Perez. Não acho que a gente vai ter zebra nessa luta, acho que o favorito é o japonês, acho que o japonês aí tem um jogo muito versátil, tanto de kickboxing, no chão ele sabe também o que está fazendo, muito bom de grappling, então acho que vai ser mais uma vitória aí do japonês, vai continuar invicto, 16-0 depois dessa luta e vai vencer o Alex Perez nesse main event do UFC Vegas de sábado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam uma graninha aí com um pouco desses palpites. No meu Instagram sempre vão ter os palpites lá no dia da luta, eu coloco stories já com os palpites da maioria das lutas. Tem algumas lutas que eu não faço, mas a maioria eu faço esses palpites. Tem dado certo na maioria das vezes, mas vocês sabem, aposta é aposta, vocês apostem com responsabilidade e, óbvio, mais uma vez, apostem na Stake.com, casa de apostas oficial do UFC, a melhor casa de apostas do mundo. Beleza pura? Muito obrigado a todo mundo, a gente se vê logo mais e sabadão tem 2 eventos para assistir. Spaten Fight Night, muito boxe e o UFC Fight Night Vegas, acho que é o número 93, Tatsuro Taira com Alex Perez. Tamo junto, é nóis e a gente se vê.